Olá, sejam todos bem-vindos a mais um ImbraCast e hoje temos uma surpresa para vocês. Uma visita novamente aqui do Volney, ele participou do Conversa Produtiva no antigo canal Produte e eu convidei ele aqui hoje para bater um papo conosco no ImbraCast a respeito de mercado, do ano de 2023 que nós estamos do meio para o final e de 2024. Volney, seja muito bem-vindo aqui conosco no ImbraCast. Muito obrigado, Ed. Um prazer enorme estar aqui hoje, entre amigos, na casa da Imbra, uma empresa tão nova e que já tem tanto sucesso. Para mim é motivo de orgulho, porque eu vi isso aqui acontecer desde o começo e eu fico muito satisfeito de poder retornar aqui hoje. A nossa história anda muito junto com a história sua, junto conosco, a amizade. A empresa que você está hoje como diretor de negócio, que é a Conan, é uma empresa amiga nossa. Um abraço para o Ferzinho, Dr. Fernando, toda a família, do ícone, Dr. Fernando, o primeiro, um dos grandes mestres do agronegócio brasileiro, um dos homens mais importantes que o Brasil já teve nessa área. Então, para mim, é muito importante receber alguém de uma casa tão importante, além de amigo, representando uma empresa fabulosa como a Conan. Tá? Obrigado, Ed. Bom, Volney, 2023. Estou até com a mão aqui para trás. Ó. Ano de muita surpresa, um ano de muita resiliência, muitos desafios. Como é que foi esse ano na tua visão até agora, meados do final aqui do terceiro trimestre, onde nós estamos conversando hoje, iniciando o último trimestre do ano? Qual é a tua leitura? De fato, é um ano muito desafiador. A gente, né, nas rodas de brincadeira, a gente costuma dizer que é o ano que vai separar o homem dos meninos, né? Então, porque são desafios em cima de desafios, né? Nós viramos o ano de 22 para 23 com uma pressão muito forte, um cenário político muito incerto, o nosso mercado sentiu muito isso, né? E logo depois veio aí a marcante virada de ciclo pecuário e aí a gente teve não só a questão política e econômica envolvida, mas eu costumo dizer que a econômica de dentro da fazenda, que é a virada do ciclo pecuário. Isso aí de fato foi muito desafiador. E para nós também tem sido um motivo de muito aprendizado, porque em anos de muito desafio, você começa a relembrar ou reler algumas coisas que lá atrás fizemos muito bem e que às vezes, em alguns momentos de maiores vantagens econômicas, passam despercebido. Isso dentro de uma fazenda, dentro de uma indústria. Então, de fato, também foi um ano de grandes aprendizados. Tem sido um ano de muitos aprendizados. Sintetizando um pouco do que você está falando, um ano muito bom, tira um pouco da atenção daqueles detalhes nos anos normais, né, que a gente deveria ter. Então, um ano difícil como esse faz você voltar a olhar para aqueles detalhes que às vezes são tão importantes quanto, mas num ano mais fácil você não tem que ficar controlando ali, né, mais painel de Jeep. Num ano como esse, você tem que abrir o painel e olhar para todos os indicadores de uma forma diferente, é isso? Exatamente. É o ano que você vai conseguir ganhar no detalhe, né? Então, o detalhe faz toda a diferença em um ano difícil, né? O nosso amigo lá de dentro da fazenda, ele sabe muito bem disso, porque em alguns momentos ele tem que detalhar mais a operação dele para que seja viável economicamente. Em outros momentos, isso passa despercebido. Não é diferente dentro de uma empresa, não é diferente em qualquer outro setor. Era aí que eu ia entrar agora. Justamente dentro da indústria, por favor, não precisa abrir detalhes, mas mais suas percepções, tá? Como é que foi encarar esse ano 2023? Porque a commodity também teve um comportamento diferente em alguns produtos específicos do que o que nós estávamos imaginando. Vinha num ciclo de alta, os estoques carregados eram estoques de valor alto, seja de farelo de soja, seja de milho, além do estoque de gado que o cara tem na fazenda, que o produtor estava carregando um estoque de arrobas mais caras, né? Mas e aí, dentro da indústria, como é que foi esse impacto de lidar com o mercado? A arroba estava mais alta, ok, estava vendendo gado mais alto, mas a commodity também estava muito mais cara. E não é assim, né? Às vezes você não consegue trocar o estoque de um mês para o outro, né? Essa questão de insumos, nós tivemos um boom, né, durante a pandemia. Isso aí se estendeu até o final do ano passado, onde você tinha um valor pago por aquele insumo, em média, muito mais caro historicamente do que todos os anos. Quando entrou 2023, a gente veio notando retração mês a mês
nos principais insumos. Mas essa retração já estava vindo também da demanda de mercado. Da Né? demanda de mercado que já estava mais tranquila. Supriu a falta que tinha, já começou a normalizar. Ponto. Só que a memória que fica de quem vende o insumo, né, é sempre de que, poxa, vende milho de R$100, né, soja de 200. Então, mas o custo era mais alto. Mas o custo era mais alto também, com certeza. Então, para nós, dever de casa foi estudar bem essa virada, né, para a gente não ficar passando com muito estoque caro. Essa foi o dever de casa. E nesse meio tempo, a gente tem um delay entre o que o mercado faz e o que a gente consegue repassar para o cliente final. Graças a Deus, na Conan, a gente foi até bem assertivo nessa questão, em termos de não virar muito carregado de um ano para o outro, para que a gente não pudesse ter aí uma defasagem de tempo ainda maior para precificar esse produto na ponta. E como é que vocês anteveram isso? Teve alguma consultoria ou alguma coisa nesse meio tempo que vocês foram trabalhando para direcionar um pouco melhor isso? Quando a gente trabalhava com as médias históricas, a gente já sabia que o pico estava muito diferente da média. Então, era notável que em algum momento isso iria ceder. Agora, a pergunta era, o quanto isso vai ceder? Né? Que acho que ninguém sabia responder isso. Né? Acho que não. Nós temos, sim, apoios de consultores de mercados, tanto da parte de pecuária quanto da parte de grão, que nos ajudam a antever, só que ficou um mercado delicado para consultor Ninguém também, queria né? dizer muita Difícil, coisa. Não podia porque como que você vai prever a falta ou a sobra de tal insumo? Isso é o mais difícil, né? Uma hora é a China que puxa, outra hora é a Europa que demanda. Então, de uma certa forma, a gente foi trabalhando com as informações que a gente tinha na mesa, né? Porque a gente já sabia que iria voltar. O difícil era acertar o quanto vai voltar, né? Hoje deu uma estabilizada em termos de valores, perto do que estava, né? Mas já caiu consideravelmente esse ano aos nossos insumos e, consequentemente, os produtos, suplementos, núcleos para o pecuarista de forma geral. Vamos falar, a Conan produz seu próprio fosfato bicálcico, estou correto? Correto. Então vocês detêm uma tecnologia, como algumas outras poucas empresas do mercado, de produzir o seu fosfato. Como é que ficou essa questão do fosfato bicálcico vindo já do ácido fosfórico? Qual foi o impacto de pandemia até agora há pouco em preço? Subiu muito? Como é que esse mercado reagiu no período de pandemia até o meio desse ano? Subiu absurdamente, né? Falando em pandemia perto do histórico, mais que dobrou, né? Então, durante o período da pandemia, os valores médios ofertados eram mais do que 100% do valor médio que estava no período pré-pandemia. É uma coisa que ninguém imagina. Não, ninguém imagina. Porém, cabe aqui uma atenção que todo fosfato que vai para a nutrição animal, ele é refém do preço da agricultura. Então, o que puxou o preço do fosfato para cima, no caso da nutrição animal, do ácido fosfórico, foi porque a agricultura demandou muito e de forma rápida. Em alguns momentos teve ali um apagão de suprimento no mercado, porque o pessoal ficou em casa, trancado na pandemia, não saía para viajar e acabou-se que o consumo foi maior do que o previsto. Vanessa me falou que houve também um problema com relação aos maiores players fornecedores lá, né, de mercado. Isso teve também um ajuste lá com relação à Rússia, com relação a sei lá, Turquia, China, Marrocos, qualquer outro ingrediente desse que passasse por ali, nesses períodos pré-guerra da Rússia, já vinham conturbados. Depois disso, piorou ainda mais. Porque com a guerra fique claro aqui, a Rússia e Ucrânia, né? Esse embate, né? Isso. Com certeza, com essa guerra, teve ainda um efeito maior, né? Até a turma brincava, né? Depois da pandemia, tudo vai ficar bem. Aí vem a guerra, né? Então, ninguém se esperava uma guerra logo pós-pandemia. Então, você teve dois conflitos. Um conflito que boa parte das fábricas que produzem os insumos internacionais estavam retomando ainda a sua capacidade, não estava na capacidade plena de produção. E aí você vem uma guerra que isso aí atrapalha de uma forma consistente na parte de abastecimento, nos acordos, né, que existem entre países de cooperação, que aí
foge-se ainda mais do padrão. Agora, pensando friamente na situação, por exemplo, de vocês lá, transportando essa realidade para a realidade de vocês, vocês chegaram a ficar sem estoque nessa fase de desabastecimento, ou vocês racionaram o estoque para poder trabalhar? Porque às vezes o produtor na ponta final, ou quem consome, não entende também a dificuldade do provedor da tecnologia de ter abastecimento, né? Certo. O preço para você ter o produto, às vezes, também tem um ágio para que não fique desabastecido. Chegou a acontecer com vocês? Não, no nosso caso não chegamos a ficar sem estoque. O que mudou bastante foi a racional de você precificar o produto na ponta, porque como os preços eram muito estáveis pré-pandemia, então a gente não tinha grandes problemas de oscilações de valores. E durante a pandemia, muitos produtos eles alteravam 2 vezes o preço durante a semana. Então, a racional de se montar a precificação dos produtos finais é que mudou. A gente tinha que ir para o mercado, cotar, precificar, dar ordem de compra para o fornecedor, mandar encaminhar, né, carregamento para as fábricas para depois soltar a lista de preço. Uma loucura. Mudou totalmente a configuração do que se fazia antes, que simplesmente cotava, soltava a lista de preço para depois ir comprar, porque todo mundo segurava o preço normalmente por uma semana, 15 dias, não mudava muito, né? E no meio desse imbróglio todo, que a gente pode chamar de imbróglio, né, dessa confusão toda que houve, como é que foi lidar com a ponta final, com a equipe, com as pessoas em relação a essa mudança de tabela de preço? Essa incerteza de se passar uma condição comercial a ser mantida, sem saber que você ia conseguir, talvez, comprar a mesma matéria-prima, no mesmo volume, no mesmo preço. Como é que foram esses meses? Como é que foi a gestão disso internamente dentro da indústria? Com os clientes, principalmente, né? Porque tinha um problema, desculpa, assim, te interromper, mas já carregando a pergunta novamente, também tem um cuidado de não estocar demais o cliente, né? Para ele também não ficar com um preço fora, caso houvesse uma retração de mercado, e também não comprar pouco para também não ficar desabastecido e ter uma alta de preço no mercado. Como é que foi essa gestão? Assim, a gente sempre gosta de conversar com o time comercial, né? Assim, faça para o seu cliente o que você gostaria que fizesse para você. Carregar estoque é o pior dos mundos, porque em algum momento isso vai dar um descompasso. Quando você carrega estoque no cliente, sobe, ótimo, até o cliente gosta, mas e quando acontece o inverso? Não, você é o pária da vida dele, né? Então, te odeia. Então, você tem sempre que dar a oportunidade para o cliente, mas o cliente tem que decidir o nível e o volume de estoque que ele quer carregar. Dentro da nossa empresa, na área comercial, a Conan exercitou muito isso. A racionalidade do que o cliente vai precisar de fato, né, para aquele mês, até porque era tudo muito incerto. E aí, quando você entra com uma opinião pessoal do que vai acontecer, pode ser que aconteça, pode ser que não. E aí fica a pessoalidade no caso, e aí fica muito ruim. Então, a Conan ela sempre trabalhou de uma forma muito profissional. Nós temos uma equipe comercial muito forte no campo, com muita responsabilidade e, acima de tudo, fazendo para o cliente final o que gostaria que fizessem com ele. Acho que essa que foi a mensagem final para resumir. Vamos trabalhar de forma racional, compra o que precisa, o que não precisa, para o próximo mês a gente reestuda. Lógico, alguns clientes, oportunamente, que são bem informados, quiseram carregar mais de estoque. Tudo bem. Isso aí, que fique claro, foi uma decisão do cliente, não da gente. Não tivemos problema com isso, graças a Deus, né? Essa questão de estocar muito o cliente e depois o comercial ser cobrado por isso, não foi um problema para nós. Até porque era uma incerteza, quando você estoca muito um cliente num período de incerteza de fornecimento, não é benéfico nem para a indústria, né? Você acaba tendo o risco eminente de talvez amanhã não poder atender os outros, né? Isso é um racional também, né? Com certeza. Agora, pensando muito do lado de negócio, do lado de entendimento de todas essas lições que foram vividas no ano de 2022, principalmente pós-pandemia, né, que a gente voltou a aquecer novamente o mercado, e 2023 com toda essa dificuldade que nós estamos aí eminentemente atravessando no mundo inteiro, né, não é uma coisa do Brasil só. O que melhorou e o que piorou para a tua visão de indústria e de mercado? Quais são as lições positivas? Que eu vejo assim, e negativas. Pensando como negócio, né? O positivo que ficou é que a gestão
ela tem que ser muito mais aplicada nesses momentos de crise do que em outros momentos. Então, assim, aquele negócio, quando está indo tudo muito bem, né, tende-se a negligenciar algumas situações, que em momentos de crise, isso fica muito evidente. Então, um pequeno erro em momentos bons, momentos aí de farturas, não aparece. Não é tão notado. Né? Não é tão notado. Pequenos erros em momentos de crise aparecem de forma muito significativa. E aí, é aquele negócio, o defeito está na cara, né? Fazendo aqui uma referência, né? A gente tem também lá no grupo, né? A Fazenda Mundo Novo, que é o Nelore Lengruber, né? Um grande referencial um de grande genética no Brasil. referencial, e o Dr. Eduardo lá, junto com o Daniel, que é o médico veterinário, eles gostam de dar um exemplo muito grande de aplicação para a nossa área, que é você pega um animal bem nutrido, muito bem nutrido, quando você coloca muita boia num animal de genética, você esconde os defeitos dele. Ele expressa o que há de melhor mais fácil. Você esconde os defeitos. Quando ele está lá um animal no ponto de nutrição correto, né, nem faltando e nem sobrando, né, ele mostra mais os defeitos. Então, assim, melhoramento genético, você consegue dar uma tamponada nos defeitos quando você coloca muita nutrição, ou seja, quando você arredonda o bicho, né? E isso, fazendo uma analogia para o nosso negócio, em momentos de crise, os defeitos ficam mais evidentes, né? Mas, às vezes, aqueles defeitos já não dão mais tempo de ser recuperado. Então, tem que se antever isso para não ter tanto problema. Como é que vocês estão enxergando, e você principalmente, que tem uma função estratégica muito importante dentro da empresa, do grupo, como é que vocês estão enxergando agora esse final de ano e o 2024? Que lição de casa que a gente tem que entender para fazer um ano mais controlado, diria assim, né? Menos desafiador do ponto de vista de planejamento, de assertividade? Nós estamos trabalhando de uma forma bem próxima do cliente final. Se o nosso cliente final, o amigo pecuarista, vai bem na sua atividade, a gente tem chance também de ir bem na nossa atividade. Não tem como nós, da Conan, conseguirmos resultados bons se a atividade do nosso cliente não está boa. Mesmo em momento de crises, o que ficou uma lição para a gente é que aqueles clientes que conseguiram antever os problemas e principalmente usar algum mecanismo de proteção da venda das suas arrobas, tiveram resultados bons perante a média. Mitigaram os desafios. Exatamente. E com isso, a Conan também consegue acompanhar esse ritmo dentro dos clientes. Então, a lição de casa que ficou nesse momento é assim, nós temos que olhar sempre para os dois negócios. Para nós, nosso negócio dentro da Conan, e para o negócio do cliente, a pecuária, né? E aí envolve muita coisa. Tem um universo para ser trabalhado aí dentro de pecuária para que os nossos clientes se perpetuem cada vez mais na atividade e consigam ter bons resultados. Pensando recentemente numa entrevista que eu vi tu, aliás, excepcional, não me lembro qual canal que você deu, acho que foi, não sei se foi o canal Rural ou se foi o canal Terra Viva. Terra Viva, lá Terra com o Pedro. Viva, Pedro. Aliás, parabéns para ele, um baita de um cara na entrevista. E eu vi que você fez uma analogia um pouco da questão da nutrição ao longo dos tempos, da pecuária. Foi um bate-papo gostoso. Eu queria que você voltasse nesse tema aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho do como é que era o nosso negócio aqui de pecuária há um tempo atrás. E vamos pensar no que ele é hoje e o que vai ser daqui 2 anos. Perfeito. Tá? Você pode voltar naquela analogia de como é que nós começamos? Conta daquela história, quando você trabalhava lá, como você começou na parte técnica com o Lauriston, um abraço para o Lauriston lá na Premix também, fazendo os trabalhos de campo, depois isso foi evoluindo, você foi para Rondônia, voltou, mas enfim, isso foi mudando, né? O mercado, o ciclo pecuário era uma situação, o ciclo pecuário mudou e as empresas e os proprietários foram se adaptando a isso e mudando, né? Exato. Conta um pouquinho, um resumo aí de 2, 3 minutos disso daí pra gente entrar nesse campo agora. Quem sabe faz ao vivo, toca o pau. Então, assim, a nossa nutrição animal, ela evoluiu muito num espaço de tempo curto, né?
Pensar que na década de 50 dava só sal branco. 60, 70 começaram a misturar cinzas, né? E essa De história tem queimadas, muito né? a ver com o Dr. Fernando. Muito. Né? Ele começou o negócio dele com isso, né? Na época lá atrás, né? A Maná foi fundada em 42, né? E foi desse insight de misturar cinzas, né? E adubar Que com homem cinzas fantástico que ele que foi. começou o negócio dele. Um pouquinho antes do que eu tô falando, né? 42, né? Nem Jeep aqui no Brasil tinha ainda, hein? Nessa época, né? Tinha mesmo, rapaz. Tava nos primórdios da guerra, Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E Jeep era só para guerra Só pra naquela guerra. época, né? Nesse caso, a nutrição ela evoluiu muito rápido. Vamos falar do tempo que nós formamos, né? Quando eu cheguei lá no Mato Grosso, o nosso negócio era assim: vamos tentar fazer com que o cliente que dá sal branco passe a misturar o sal branco num concentrado, num 130, num 160 de fósforo, né? E aquele que já faz a mistura, né? Que você pedia para misturar 1 para 1, ele fazia 1 para 3, né? 1 para 4. Vamos tentar fazer com que ele use um suplemento pronto para uso. Né? E a Asbran teve uma participação fantástica naquela época, né? Um abraço aqui para todos os associados lá da Asbran, que tiveram, sim, uma participação muito bacana no sentido educacional. Proteinado era praticamente, naquela época, eu estou falando aqui, olha para você ver que não tem tanto tempo. 22 anos em atrás. Torno de 20 anos, vamos 20 colocar anos, assim. Eu sim. faço 20 anos de formado esse ano, né? E foi quando eu fui para lá, o desafio era proteinado só para boi macho em terminação. Objetivo, mantença de peso. Praticamente você não abatia animal na seca. E lembrando, naquela época a gente abatia animais, sobretudo, com 16 arrobas inteiro. Né? Esse era o nosso panorama. Padrão. Esse era o nosso panorama. O que aconteceu? Evoluiu-se muito forte isso aí, a parte de nutrição animal, principalmente a suplementação proteica e proteica energética. Nós temos que fazer aqui, né, uma atenção especial a um grande trabalho que foi feito lá no APTA Colina, pelos professores Flávio e o Gustavo, onde eles descobriram o rendimento do ganho. Né? Ou seja, o pecuarista ganha dinheiro quando ele consegue colocar carne no gancho. Carcaça, não peso vivo. Não peso vivo. Né? Quando a carcaça aumenta de volume, e aí é carne que está entrando mais na carcaça, para diluir-se o volume total, a gente consegue fazer com que o pecuarista ganhe mais dinheiro. Em alguns momentos, no começo da nutrição, suplementação proteica energética, você conseguia dar lá o suplemento para o animal, e aí na hora que você ia pesar o animal nas balanças, a conta não fechava. Porque a gente não tinha essa informação do rendimento do ganho. A gente trabalhava com os rendimentos disponíveis que existiam naquela época, que na maioria das vezes era o rendimento final de abate frigorífico. Tinha-se na cabeça. Com isso, foi uma evolução tremenda. Digo que a maior de todas para o setor de nutrição animal. E é um trabalho muito forte lá do Flávio e do Gustavo, que fizeram com que a empresa de nutrição animal, que é um exército que tem no campo, hoje a Asbran tem um exército no campo em prol de nutrição animal, tomar coragem de levar suplementos diferentes para os pecuaristas e conversarem em uma linguagem mais técnica, mais aplicada. A conta mudou. Opa, se em alguns momentos eu posso fornecer suplementos que vão me dar um maior rendimento do ganho, a minha conta melhora aqui. Eu consigo antecipar o abate, eu consigo fazer um custo melhor de todo o meu programa. Mudou a visão de nutricional. Compensatório para carcaça de fato, né? Exatamente. Que era muito polêmico até essa história, né? Tinha muita gente que dizia, eu vou ganhar dinheiro porque eu vou ter um ganho compensatório alto. Na verdade, nem sempre isso era carcaça. E no final das contas, as contas não batiam, né? Tinha gente que não tratava na seca para poder ter um bom compensatório nas águas. Existiu muito isso. Eu vou dar um dado para você, interessantíssimo. Recentemente eu tive numa reunião em Foz do Iguaçu com uma empresa parceira e amiga nossa, e nós estávamos comentando um dado que saiu da BIEC até. Segundo os dados da BIEC, e eu faço menção aos dados que eu vi, dos abates efetuados no Brasil, no último ciclo aí de 2023 agora, até o mês de setembro, se não me engano, outubro,
9,95%, próximo de 10%, são animais acima de 36 meses. Todo o restante são animais, subentende-se, dos abates monitorados e analisados pelo sistema de inspeção, abaixo de animais com essa idade. Então, evoluiu muito também. A nutrição teve um papel muito importante nisso, junto com manejo de pastagem, melhoramento genético, mas a nutrição evoluiu muito junto com isso, né, Volney? Com certeza. E o amigo pecuarista, ele sempre está pronto e aberto para adequar o sistema dele, O protocolo, ao que tem de oferecido pelo mercado. E aí, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Na nossa época era a cota Hilton, né? Opa, vamos começar com a cota Hilton, vamos fazer. O pecuarista foi e fez, não tem barreira para fazer. Aliado com a nutrição animal, com a pastagem, com a sanidade, com a genética, como você comentou anteriormente, e o pecuarista, quando ele acredita, ele faz. Ele é muito bom em praticar os protocolos que são passados por todo esse setor. Depois veio o boi China. Que está aí, é uma realidade. Né? Que é a nossa realidade, que é o que... O maior engolidor de eras de todos os tempos, né? Vamos falar assim, 9% ali, você falou, acima de 36%. O resto antigamente, como é que era essa conversa quando nós começamos? A base era 36, 40 meses. Exatamente. Então... Mas é uma evolução muito rápida, né, Volney? Nós estamos falando de tirar quase um ano aí, né, do que era para o que nós temos hoje. Nós estamos falando até 36, mas tem muito gado morrendo com 26 meses, 24 meses ainda. Muito. A maioria, eu diria. Maioria. Tem gado morrendo depois de 30 meses. Não. O pecuarista fez uma lição de casa junto com as indústrias de nutrição e os consultores que pouca gente enxerga. Exatamente. É um trabalho hercúleo isso, um negócio absurdo, porque o país nosso é um país continental, Volney. Sem contar que houve migração do ciclo pecuário do centro-oeste, do sudeste, para o centro-norte do país. Quer dizer, ele fez isso em movimento, né? Formando pastagens, formando áreas que estavam algumas vezes degradadas ou outras eram outras culturas, né? Ou seja, o investimento foi muito grande nisso, né? E como é que a Asbram, você está sempre dentro da estrutura, participando das reuniões, como é que você enxerga isso e a Asbram enxerga e as pessoas enxergam esse futuro agora? Porque nós já estamos falando de menos de 10% acima de 36 meses. Onde a gente pode chegar? O nosso futuro ainda eu vejo que assim, tem muita coisa para evoluir, né? Em conversa lá com os nossos amigos, a gente sempre troca muita informação, porque acho que a riqueza da Asbram é isso, é a gente poder trocar informações, né, de diversas regiões do Brasil, né, e numa mesma casa, Sim. de forma aberta, de forma segura, e todo mundo pensando pelo negócio. Qual o negócio? O negócio do pecuarista, não o nosso negócio de nutrição animal. Porque se o negócio do pecuarista não vai bem, não adianta que o nosso negócio não vai bem também. E lá estão todas as indústrias. Né? Não adianta falar só do negócio de uma indústria, porque tem outras irmãs lá dentro. Então tem que falar do pecuarista. Exatamente. Então, assim, há muito espaço ainda para evolução na área nutricional, mas precisa ser uma evolução agora. Aí Volney que está falando, né? Não estou falando em nome de Asbram, mas Volney que está falando assim, com mais responsabilidade de gestão. Nós não podemos fazer um investimento e lá no futuro, como um animal diferente do ciclo de uma soja, de um milho, né? Que é curto, o nosso é longo, né? Lá no final, ver o pecuarista perdendo dinheiro porque a gestão não foi eficiente e deixou escorregar ali pelos vãos dos dedos a lucratividade. A picanha que nós estamos comendo agora foi feita na pandemia, né? Exatamente. Aliás, pensada no início da pandemia, né? Exatamente. As vacas que vão entrar em estação de monta agora, nesse ano, né? É a picanha que vai chegar em 2026. Aí tem a gestação, tem o desmame, tem o processo de engorda, né? E qualidade de carne? Eu sei que você é um cara que é apaixonado. Você é apaixonado pela tua família, por café, que eu sei, que é um mineiro, todo bom mineiro, queijo e um café de qualidade. Mas eu sei que você tem a paixão, além da sua família, do café e de tudo isso, por um Dodge, né? Aliás, Volney, para quem não sabe, tem um dos Dodges que recentemente recebeu um prêmio aqui no congresso, no evento de carros antigos aqui. Ele tem outros dois bem raros, viu? O homem gosta de coisa boa.
Tirando o Dodge e tudo, você gosta de fazer carne. Você tem uma parrilha lá na tua casa. Sim. E a carne, melhorou no churrasco? Melhorou A bastante. qualidade média? Tem menos susto hoje? Eu costumo dizer que assim, ó, antes a gente saía fora do Brasil, né? E Elogiava a carne. voltava falando da qualidade das carnes que a gente comeu lá fora. E às vezes ia aqui, vizinho, né? Não precisava nem ir para os Estados Unidos, não. Ia aqui na Argentina e já voltava horrorizado, né? Quantos amigos quiseram trazer carne na bagagem e tiveram que deixar lá no aeroporto, né? Mas então, agora a nossa carne aqui, ela não faz diferença nenhuma para as de fora. Pelo contrário, arrisco a dizer que nós temos carne aqui até superior do que a gente vê lá fora, na Argentina, nos Estados Unidos, na Austrália, da carne, né? porque nós temos o componente sabor. Aqui o animal, ele passa uma parte do tempo em confinamento, mas todo o crescimento dele foi em cima de uma braquiária, de um pânico, né? Então, assim, o sabor muda. E no coxo, muito se conseguiu corrigir, né, a questão via nutricional dos marmoreios, onde a gente tem uma maciez aí muito acima da média do que se tinha. Então, com certeza, hoje, a nossa carne hoje, ela é diferenciada, ela faz sucesso mundo afora. Não tenho medo de dizer isso aí. Bom, chegando na fase final aqui, algumas perguntas mais para a gente concluir, mas pensando em relação a uma frase que você sempre fala para mim quando a gente está junto, conversando, discutindo tecnicamente as coisas, fala, Diego, tem que olhar o benefício-custo. Eu acho interessante que você coloca o benefício na frente do custo, que é o correto. Certo. Então defina para mim custo para você e defina benefício. E defina para mim como você analisa a entrada de uma tecnologia para dentro de um negócio. Quais são os requisitos básicos, dependendo da época do ano, o que ela não pode deixar de ter para ser utilizada? Eu gosto de trabalhar o benefício-custo, porque quando você fala o convencional, que a turma fala, que é o custo-benefício, muitas vezes, só de falar custo já tem uma barreira, né? Você coloca um empecilho. Você já coloca um empecilho. E, no final, o que precisa se medir é o benefício, né? Então, qual é o benefício, por exemplo, que uma tecnologia nova, um aditivo, né, te traz? O benefício é X. Qual é o custo para fazer esse benefício acontecer? É Y. É maior? Quantas vezes vai ser o ROI? O retorno em cima desse investimento. Exatamente. É isso que é o que vale. E, muitas vezes, quando você vai trabalhar com pecuarista, infelizmente, o nosso setor como um todo, ele é um setor que está muito demandado, está muito ofertado. E o pecuarista, ele está muito assediado. E aí nós temos de tudo. Nós temos produtos que funcionam, produtos que não funcionam, produtos até que de uma certa forma passa uma carapaça bonita, mas no final não dá resultado, né? Então, qual é o principal atributo para isso? Medir o benefício. Tem benefício? Tem. Qual é o custo? Paga a conta? Paga. Então, vamos abraçar, vamos para cima, vamos fazer acontecer. Pode ser viável, né? Com certeza, porque produzir não tem ninguém no mundo melhor para produzir igual o pecuarista brasileiro. Não tem. Eu penso exatamente igual Não a você. Ele é um guerreiro. Porque nós temos que produzir um boi hoje que nós vamos entregar ele lá na frente, num ciclo longo. E aí o pecuarista brasileiro, eu costumo dizer que é o melhor do mundo, porque é o que mais aguenta castigo de momentos adversos. E é o mais preservador do mundo. Sem sombra de dúvida. O agropecuarista, o agricultor e o pecuarista são os maiores preservadores do mundo. Os brasileiros são os maiores do mundo, concorda? Sem sombra de dúvida, Diego. Sem sombra de dúvida. Nós temos que bater palma para essa classe. É uma classe que, sem sombra de dúvida, faz o negócio acontecer com maestria. Com maestria, com louvor, vamos dizer assim, né? Essa parabéns com louvor. A gente deveria agradecer um agricultor, um pecuarista, um produtor, porque às vezes a gente fala pecuária, mas pecuária se estende também aos outros setores de produção, como aves. A avicultura é um processo pecuário, a aquicultura é um processo ligado à pecuária. Lógico que a gente sempre lembra primeiro também do pecuarista de bovinos, né? Que aquela paixão, né? Que a carne une, né? A carne junta as pessoas, mas todo dia, 2 ou 3 vezes por dia, a gente tinha que ajoelhar no chão e rezar, mas não é de forma demagoga, não, né? Porque tem gente que está trabalhando lá, inclusive na pandemia, não parou de trabalhar para poder fornecer alimento para todo mundo, né?
Com toda certeza. Falando da Conan agora, que é muito importante a gente falar de uma empresa como a Conan, que o Brasil deve muita coisa aos fundadores da Conan. A pecuária brasileira deve muita coisa ao doutor Fernando, aos doutores Fernando, né? Que o Ferzinho agora representa como presidente da Conan, essa terceira geração no comando da empresa. O que esses caras fizeram foi um negócio assim, eu sinto um orgulho tremendo, né? De primeiro ser amigo deles. Segundo, do que eles fizeram, né? Eles tiraram a gente, eu digo, da grota, né? E puxaram, quando a Maná começou os seus processos e todas as evoluções, né? O que a Conan hoje está fazendo com tecnologia, pensando no futuro dela, com produtos, lançamento? Já estamos indo para um adensado, não estamos indo para o adensado, proteico, estamos mobilizando fábrica para outros lugares, pessoas. O que vocês estão enxergando aí? Vocês estão otimistas? O que vocês estão enxergando para o futuro? Então, mesmo no momento que nós estamos atravessando a pecuária, nós estamos sim otimistas. Por quê? O mundo não vai viver sem comer carne. E quem abastece o mundo de carne, está muito claro, com a maior parcela é Brasil. É o maior rebanho comercial do mundo, né? Exportações bombando, mesmo em momentos de crise, né? Mas nós temos que fazer essa ressalva. Nós estamos otimistas. Eu lembro muito da vó Dolores, que ela falava uma frase assim: não há mal que dure sempre, nem bem que nunca acabe. Nosso negócio, no momento pecuário, que eu falo nosso porque a família Benjato Cardoso também vive disso, né? Não, produz, né, uma genética fantástica. Exato, né? Nós estamos bem otimistas nesse sentido. Por quê? Porque nos trouxe, sobretudo, um alerta que a gestão precisa ser mais elaborada em momentos de crise, mas que isso perdure para momentos também de bonança. Não tem saída. O nosso mercado, ele vai cada vez mais demandar a carne nossa e nós vamos ter que produzir com maestria. Eu costumo falar assim, falando um pouquinho de gestão. Às vezes a pessoa compra lá, né, um carro novo, uma caminhonete nova, o pecuarista, e entrega para o pecuarista, entrega para a equipe trabalhar. A dele, muitas vezes, não, né? E quanto vale uma caminhonete hoje? É uma caminhonete 250 mil. E aí ele tem uma fazenda lá de 10 milhões e ele entrega para uma pessoa pilotar e essa fazenda vale 10 milhões. Muitas vezes muito mais do que isso, né? 10 milhões hoje não é uma fazenda grande, não. Não é isso? Não, exato. Então, assim... Fora o rebanho que está lá em cima, né? Fora o rebanho mobilizado, né? Quem está pilotando a sua fazenda? É isso que eu acho que o pecuarista tem que começar a pensar em gestão, é o seguinte: quem vai pilotar a minha fazenda? Tem pecuarista que compra avião. Aí ele tem um piloto, ele não vai pilotar ele sozinho. Ele não vai sozinho. Precisa, né? Quanto vale um avião perto do valor da sua fazenda? Nada. Né? Então, assim, nós temos que evoluir muito na gestão. A gestão se passa por pessoas. Dentro da Conan, nós estamos pensando muito isso aí também, junto aos nossos times de liderança, porque pessoas constroem negócios. Negócios não constroem pessoas. Exato. Então, o caráter é muito importante. Exatamente. O que eu tenho notado é assim: nós temos que ser otimista com responsabilidade. Porque o otimista nato, sem responsabilidade, é ainda perigoso. Pode ser irresponsável. Pode ser irresponsável, pode botar um negócio a perder. Então, com muita responsabilidade, nós estamos muito otimistas para os próximos anos. Você vê o mercado de genética, a turma já está comprando sêmen agora pensando em vender um bezerro lá na frente. Com a mudança do ciclo. Com a mudança do também ciclo. Mudou no caráter de investimento. Exatamente, mas essa visão... Não é investir menos, né? Investir em coisas melhores porque a concorrência vai ser maior. Né? Exatamente, mas essa visão, um tempo atrás, a gente não tinha. Sem dúvida. Né? O mercado de touros, né? Fazenda Mundo Novo, que tem uma participação específica, né, do Nelore Lengruber, dentre esse mercado de touros, também foi respondido de forma positiva o leilão esse ano. Então, pessoas pensando, né, em botar o touro para cobrir a vacada aí no Nortão, que é onde está a pecuária aí com grande força, né, cada vez subindo mais, para que a gente possa ter aí a colheita dos resultados futuros.
Entrando na fase final aqui da pergunta, nossa, do nosso bate-papo, tá uma delícia aqui, mas a gente tem que ir caminhando para o final aqui. Vamos falar um pouquinho da Asbram rapidamente. Um abraço a todos os ex-presidentes da Asbram, sabe? Pessoal que fez história dentro dessa importante instituição que nós temos no Brasil, né? As indústrias todas lá representadas. Hoje nós temos o Juliano Sabella, um grande abraço ao atual presidente Juliano Sabella. Como é que está essa... Final do ano é o último ano do mandato do Juliano. Desse ano deve vir um novo presidente. Já tem algum consenso, alguma ideia de quem vai ser? Como é que está o caminho disso daí? Como é que a Asbram está se programando para essa nova continuidade de trabalho importante que o Juliano e os outros presidentes, todos, o Ademar, enfim, o Nelson, todo mundo fez aí nessa história, que foram absolutamente responsáveis, e eu coloco aqui esses nomes, mas o nome de todos que passaram pela galeria de presidentes e que fizeram um importante trabalho para a indústria de suplementação mineral e para a suplementação mineral no Brasil. Mas tem como é que está essa programação? Vai ter no final do ano o simpósio da Asbram. O que você está sabendo que você pode contar para a gente aqui sem passar por mal, tá? Sem contar novidade antecipada. Tranquilo, assim, o que já se tem de informação, né? Assim, o Juliano termina a gestão dele, representante como presidente via DSM, né? E assume-se a partir do ano que vem o Fernando Neto, então é representante da Conan. Né? Então temos uma novidade. Que hoje é vice-presidente, né, do Juliano, Perfeito. Então existe essa tradição dentro das Asbram, do vice-presidente assumir. Que é importante, ele sabe como é que está vindo o mandato. Exatamente, que dá continuidade, né? Isso. Então, talvez no Brasil, se tivesse isso na política, seria uma oportunidade interessante. É por isso que eu disse que é muito bonito, né? Eu lembro do Lauriston, de todos os outros que vieram passando. Eu acho isso muito bonito dentro das Asbram. É bastante rico isso, porque dá uma continuidade no trabalho, né? Então, isso já está acertado, né? E tem um simpósio, que eu faço aqui um convite para todos que puderem prestigiar o simpósio da Asbram, que vai ser agora, final de novembro, aqui em Campinas, no The Royal Palm. É, sem sombra de dúvidas, o principal evento da cadeia de nutrição animal de bovinos do país. Sem sombra de dúvida. E a Beth está firme lá, fazendo toda a organização. A Beth é incansável. A Beth está 200 por hora nas curvas. Na reta ela... Do lado de fora ainda, né? Na reta ela anda até um pouquinho acima, né? Mas está à frente de tudo, né? Então a Beth deu uma visão de gestão muito produtiva para a Asbram, né? Eu falo isso para ela, já falei várias vezes, isso ajudou muito a associação, né? Com a vinda da Beth, que é a nossa executiva lá, e consagra-se o fechamento do ano aí junto a esse simpósio. Então eu queria desejar aqui boa sorte a partir do ano que vem ao Fernando Neto na gestão, desejar meus parabéns aí, falar os meus parabéns ao Juliano, porque eu sei que são atribuições além das que ele tem dentro da empresa que ele trabalha já há bastante tempo, que é a DSM. Então, parabéns, Juliano, pela sua dedicação. A todos os outros presidentes, esse Lauriston, enfim, todos os outros que passaram aí, Nelson, todos os outros. Vocês são fantásticos. Há um grande professor e amigo meu, o Fernandão, da Matsuda, que está lá sempre. Esse é o homem que conhece a história de suplementação mineral no Brasil. Convidar ele para vir aqui, hein? Professor, tem que vir aqui, hein? E a você, Vonei, que está envolvido nisso, tanto dentro da indústria, quanto fora da indústria, e também dentro de uma associação importante, que sei que você participa das reuniões. Esse é o lado que, às vezes, a gente que está do lado da produção, no campo, e eu me coloco aqui como também produtor, que fui muitos anos, diretor de grupo pecuário, a gente não enxerga. E o quanto é importante uma empresa ser associada à Asbram, para quem consome aquele produto ter cada vez mais assim, certeza dos dados e de tudo que acontece, porque eu sei que são processos muito, muito ricos, né? Então, obrigado por falar um pouquinho disso aqui da Asbram, convidar o pessoal para o simpósio, que vale a pena, vale muito a pena. Tem coisa que é melhor se passar longe. Agora, tem coisa que é bom você programar antes para não perder. Esse é um deles, né? E a você, meu irmão, meu amigo, por estar conosco nessa caminhada do dia a dia aí, porque são profissionais como você, que estão realmente olhando para o cliente, que fazem a diferença.
Obrigado mesmo, do fundo do coração, por estar aqui com a gente, viu? E eu que agradeço, Died, mais uma vez. Para mim é muito gostoso poder vir aqui conversar com você e ver o crescimento que vocês estão fazendo do mercado. Digo mais, ver o quão importante é o trabalho que vocês estão fazendo dentro dos clientes de vocês. Sem sombra de dúvida, isso marca a geração e, principalmente, marca a história do aditivo no Brasil. Eu vejo que a Imbra vem com uma pegada muito diferente, trazendo muita coisa positiva para o homem do campo, para o pecuarista, que é o nosso patrão. Eu costumo dizer, o nosso patrão é o pecuarista. Ele nos demite ou ele nos contrata. E a gente depende do resultado dele para continuar vivo lado a lado, não é isso? Sem sombra de dúvidas. Bom, esse papo maravilhoso, gostoso, vai terminando por aqui no ImbraCast. Vonei, obrigado do fundo do coração por dedicar o teu tempo, acima de tudo, para essa conversa maravilhosa. Espero que brevemente você esteja conosco de novo, que você está convidado para fazer parte dessa mesa aqui. Tem mais 2 lugares que não estão aqui. Nosso diretor está falando, está faltando 2. Vamos colocar mais gente aqui nessa mesa e você está sempre convidado a participar do ImbraCast aqui. Que dentro da Imbra, um dos grandes compromissos da gente é fomentar positivamente o mercado, independente da nossa empresa. Informação boa ajuda todo mundo. E você trouxe para a gente hoje informação e conversa muito boa. Obrigado do fundo do coração. Obrigado, Died. Abraço. Abraço, fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo ImbraCast. Um grande abraço.